Abençoe a cada um que está aqui. E eu peço para os nossos irmãos que estão doentes, ó Pai, das mais diversas doenças. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por cura, por restauração, e que o Senhor possa estar abençoando todos os familiares também, ó Pai, que se empenham, que cuidam, que sofrem, que ficam com perto no coração. Alcance, ó Pai, essas vidas, lá nos seus lares. E continue conosco, que a palavra do Senhor venha aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria dar 2 avisos, falei para a irmã Rosângela que não precisava, que eu queria avisar os irmãos. Sexta-feira agora teremos o sextou, tá bom? Não tivemos nessa última, devido ao aniversário da cidade. Então teve bastante show, bastante barulho, ia ficar ruim de parar, tudo. Achamos por melhor não fazermos. E sexta-feira vai começar às 7h30, tá? Em vez de começar às 19 horas, vai ser uma meia hora mais para frente, 19h30. Todos estão convidados. E sábado teremos o nosso culto de celebração da família. Então vai ter um culto, venham todos, tragam visita, vamos ter uns comes e bebes depois, se você quiser nos ajudar. Se você não faz parte de uma célula, mas gostaria de ajudar, procure uma das irmãs, que elas estão organizando isso, tá? Pode trazer lá um pratinho de salgado, um bezerro assado, o que tocar no teu coração. 20 quilos de lagosta, ó, bem tranquilo, irmãos, bem tranquilo mesmo, tá bom? Vai ser bênção. Último sábado, todos estão convidados. Maravilha. Gente, domingo, ceia. Vamos ter ceia de... Obrigado, Gão. Domingo vamos ter ceia de manhã e teremos ceia à noite, tá bom, meus irmãos? Então, se vocês virem de manhã, teremos a ceia e se virem... E pastor, e se eu vir nos dois? Toma a ceia as duas, de manhã e à noite, para descontar os meses que não tomou. Tá bom, meus irmãos? Vai ser festa, vai ser maravilha. Continuando o nosso estudo sobre a família perfeita. Vamos falar de uma história bem legal, bem conhecida. E o título é Acertando as Contas com o Passado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente vai vivendo a vida e tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as coisas vão passando, e quando a gente menos percebe, a gente se arrepende de coisas que deveria ter feito lá atrás. E já não dá mais. E a história desse personagem de hoje é uma história parecida. Lembram-se no último estudo que vimos sobre a história de Jacó, que enganou muita gente, que teve uma vida toda enrolada. E lá quando ele foi pedir perdão ao seu irmão Esaú, lá naquela passagem já ficou muito claro que Jacó tinha uma predileção a um filho. Que filho que era? José. E hoje vamos ver a história de José. A história de José, primeira parte, ódio em família. Gênesis 37. Se vocês pegarem, acho que dá tudo para ler aí, vão anotando na Bíblia, vão anotando referências, tá bom, gente? Vai ser bem legal. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, venha participar conosco, hoje à noite às 19 horas também, que vai ser bênção. Então começa assim. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, guarda essa idade, 17 anos, ele tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles, ou seja, José, ele era um X9, é o que a gente chama de cagueta, boca aberta. O que os irmãos faziam de errado, ele contava para os pais. Eu não sei aqui quem tem uma família grande, quem teve muitos irmãos, mas sempre tem aquele irmão que tudo que a gente faz conta para o pai e para a mãe, né? Ô mãe, ô pai. José era esse camarada. Tudo que os irmãos faziam, ele ia e contava para os pais. Isso já era motivo de deixar um ranço dos irmãos com ele. Ora, Israel, ou Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Então o texto bíblico deixa claro que Jacó amava mais José do que os demais filhos, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Além de José contar para o pai tudo que os irmãos faziam de errado,
Os irmãos percebiam que o pai amava mais José do que eles, e isso causou ódio no coração dos irmãos. Mais uma perguntinha aqui, irmãos. José tinha culpa dos irmãos terem sentimento por ele? Não, porque o texto bíblico vai continuar depois, dizendo que o pai que mandava José falar, vê o que seus irmãos estão fazendo vê o pai que mandava. E o pai que preferia José aos irmãos, deu uma roupa colorida, gastava mais dinheiro. José não tinha culpa, José estava vivendo a vida. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então os caras já gostavam de José porque ele fofocava sobre eles. Eles não gostavam de José porque o pai gostava mais deles, deixava isso claro. E agora eles passaram a odiar mais ainda por causa desse sonho de José. E que sonho era esse? Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Quantos anos José tinha aqui, mais ou menos? 16. Isso aí, galera. Depois, ele teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, eu tive um outro sonho. E desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, olha agora Jacó, o pai o repreendeu. Engraçado, quando ele contou o sonho, que era apenas os feixes, que simbolizavam os irmãos, o pai não falou nada. Agora que ele fala que a lua e o sol, ou seja, o pai e a mãe vão se curvar, aí o pai ficou bravo. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Apesar de tudo isso, Jacó deu essa repreendida em José, mas lembra, ele era mimado, ele é o caçulinha, ele era o cara que o pai amenizou tudo isso. Irmãos, essa primeira parte da história de José nos mostra aonde nasceu o ódio do coração dos irmãos até por José. E aí o texto continua naquela ideia que os irmãos queriam matá-lo, aí depois o outro falou, vamos vender ele como escravo, venderam ele como escravo, ele foi para o Egito, foi ser escravo na casa de Potifar, ficou lá, foi acusado de estupro, tentativa de estupro para a mulher de Potifar. Potifar mandou ele na cadeia. Ele ficou durante vários anos na cadeia. Lá dentro da cadeia, ele era um cara tão exemplar. Inclusive, ele na casa de Potifar, ele era um rapaz exemplar. Não sei se vocês lembram da história, mas a Bíblia diz que ele cuidava de tudo da casa de Potifar. E a Bíblia diz que José era um jovem bonito. A mulher de Potifar olhou para José quando estavam sozinhos e tentou aliciá-lo. Agarrou José. E José fala uma coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. José diz assim, meu senhor Potifar me deu tudo sob meu controle. A casa, os alimentos, os servos, tudo nesta casa, eu tenho um domínio. Só não tenho domínio sobre uma coisa. Você. Sobre a esposa de Potifar. Ou seja, José falou, eu posso fazer qualquer coisa, menos tocar em você. E aí José diz, porque eu não posso desonrar a Potifar, e eu não posso desonrar ao meu Deus. Olha que interessante, gente. Mesmo ele sendo odiado pelos irmãos, sendo vendido como escravo pelos irmãos, estar como escravo na casa de Potifar, José nutria ainda adoração a Deus. Depois disso ele vai para a cadeia, e ele era um cara tão exemplar na cadeia, que o dono da cadeia, dava a chave para ele. Na hora que ele quiser fugir, ele podia fugir, mas o cara confiava tanto em José que ele era responsável pelos presos. E se Potifar tivesse certeza, vamos pensar um pouquinho, se Potifar tivesse certeza que José de fato teria tentado violentar a tua esposa, meu irmão, minha irmã, numa sociedade egípcia, o que teria acontecido com José?
teria sido morto, meus irmãos. Mas o fato de Potifar lançar José na cadeia, aparentemente demonstra que Potifar sabia quem era sua mulher. E sabia quem era José. Potifar não teve coragem de mandar matar José. Porque ele tentou, a acusação foi de tentativa de estupro da sua esposa. E ele mandou José na cadeia. José na cadeia era tão exemplar que o carcereiro dá chaves da cadeia para ele. Então, uma liçãozinha para todos nós aqui, irmãos, não interessa onde estamos, a dificuldade que nós estamos passando, caráter e princípios não são negociáveis. Pastor, estou numa situação financeira tão difícil, pastor, que eu tenho que fazer isso daqui, porque senão eu não consigo. Está quebrando princípios? Vai desagradar a Deus? Vai, pastor, então não faça. Porque José tinha todos os motivos, irmãos, mas ele continuou fiel a Deus. E lá na cadeia, 2 homens tiveram sonhos. Um padeiro e um copeiro tiveram sonhos, ele revelou os sonhos, o padeiro foi morto e o copeiro vai na presença do rei. José fala assim, quando você chegar na presença do rei, lembra-se de mim, me tira daqui. O copeiro foi. E o copeiro se esqueceu. Segunda parte, da prisão ao palácio, Gênesis 41, diz assim. Ao final de 2 anos, depois de 2 anos que José revelou o sonho do copeiro, irmãos, o faraó teve um sonho. E ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los, nem todos sábios, nem todos magos. Então o chefe dos copeiros, aquele camarada que José havia revelado o sonho, lá na cadeia, que falou que ia se lembrar de José, mas esqueceu, 2 anos depois ele falou, hoje eu me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, lá na casa do capitão da guarda. E certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E o faraó disse a José, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha o que José diz ao faraó. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Meus irmãos, se tivesse passado por tudo que José passou, ter sido vendido pelos irmãos, irmão de sangue. E olha, lembra que quando José estava lá no poço, ele ouviu os irmãos falando que queria matá-lo, ele na verdade. Ele ouviu. Imagina você ouvir que os seus irmãos querem te matar. Depois teus irmãos vendem você como escravo. Depois você é acusado de estupro, coisa que você não fez. Depois você é lançado na cadeia. Aí você é esquecido, você interpreta o sonho de alguém na cadeia, você é esquecido por mais 2 anos. Irmãos, muitos de nós, a gente falou, quer saber, Deus é injusto, não quero saber de Deus, não quero saber de nada de Deus, Deus
não me fale de Deus. José poderia chegar e falar, mas José chega na presença do faraó e diz, Deus dará ao faraó. Não sou eu. Não sou eu que interpreto os sonhos, é Deus que me usa. Se Deus quiser, faraó, ele fará. E José foi tão ousado, José foi tão corajoso, que no livro de Gênesis, nós estamos estudando, começamos a estudar no sextou, é o mesmo livro de primeira, então a mensagem vai ser sempre a mesma, o povo está saindo do Egito. Quem era faraó para o povo egípcio? Deus. Faraó era Deus. Agora José fala e diz, faraó, é Deus que vai revelar. É como se ele falasse, o Senhor é Deus, mas o meu Deus vai revelar. Porque faraó, o Senhor não é nada, você não consegue revelar o sonho que você teve. Mas o Deus a quem eu sirvo. Olha José já evangelizando o faraó. Então faraó contou o sonho a José. Eu sonhei que estava de pé à beira do rio, e quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Eu nunca vi vacas tão feias, tadinha das bichinhas. E em toda a terra do Egito, as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então eu acordei. E depois eu tive um outro sonho, eu vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé, e depois delas brotaram outras 7, murchas, mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Eu contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. E o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Está entendendo, irmãos? O meu Deus está explicando para o Senhor o que vai acontecer. José, mas eu não consegui entender. Então, o meu Deus está revelando ao Senhor. E quem vai revelar ao Senhor não é os magos que o Senhor tem, não são os sábios que tem no Egito, mas quem vai revelar para o Senhor é um escravo, hebreu. Gente, doído, né? O faraó, Deus egípcio, chama os sábios, todos os caras bambambam, ninguém. Aí José fala que o meu Deus deu um sinal para o Senhor. Eu não entendi, José, a mensagem de Deus. O senhor não entendeu a mensagem do meu Deus? Não. Então, os sábios não entenderam, os magos não entenderam, mas Deus vai usar um escravo. Deus vai usar um hebreu para revelar. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. O que Deus está trabalhando no coração de Faraó aqui? Humildade. Faraó achava-se Deus. Deus é um Deus muito econômico, irmãos. Assim como Ele está tratando José, Ele está tratando Faraó no mesmo momento. Assim Ele faz com a gente. Ele usa o mesmo momento para tratar uma maior quantidade de pessoas possível. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Porque o faraó podia falar assim, não vai existir esses 7 anos de fome. O que José está deixando claro é assim, faraó, é o seguinte, vai acontecer, Deus vai fazer. Quer o senhor queira, quer o senhor não queira, vai acontecer. Vai acontecer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra.
Vocês já pararam para pensar isso? Uma fome, uma escassez tão grande, que faz a gente esquecer os tempos de abundância. Era isso que estava para acontecer. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes. Olha só, irmãos. Por que veio 2 vezes? Porque a questão já foi decidida por Deus. Que se apressa em realizá-lo. José está falando para o faraó, vai acontecer. Deus decidiu. E se Deus já decidiu, quer o senhor queira, quer o senhor não queira, vai acontecer. Vai acontecer os 7 anos de abundância e vai acontecer os 7 anos de escassez. Meus irmãos, a soberania de Deus é assim. É assim. Mas vamos orar para que não venham 7 anos de escassez. Vai haver. Deus decidiu. É irrevogável. Meus irmãos, o Covid, Deus decidiu que ia existir e ponto. É Deus que permitiu e Deus decidiu que ia existir o Covid. Ah, pastor, não acredito, pastor. Deus é amor, pastor. Deus, não, pastor, não pode ser. Sim. É que você nunca tenha lido a Bíblia de uma maneira mais clara. Mas quando Deus viu que a humanidade, lá em Gênesis, estava totalmente desviada, o que ele decidiu fazer? Dilúvio. Dilúvio. Ele mandou Noé, prepara uma arca, faça assim. Ia adiantar Noé jejuar, fazer alguma coisa? Deus decidiu e ponto, aconteceu o dilúvio. Deus decidiu que ia tratar o povo do Reino do Sul com a Babilônia. Avisou durante mais de 20 anos os profetas, vai avisar o povo que vai acontecer, e é irrevogável. Deus ensinou, disciplinou o Reino do Norte com os assírios. Vai acontecer, ponto. Meus irmãos, às vezes as coisas aos nossos olhos parecem que tudo isso fugiu do controle de Deus. Não foge. É Deus que faz. Quando Moisés é chamado por Deus, lá em Êxodo, Deus se apresenta a Moisés começa a dar um monte de desculpa. Senhor, eu não falo bem, eu não consigo falar bem. Aí Deus fala assim, Moisés, presta atenção, vá, eu serei contigo. E olha Moisés, sou eu quem faço o surdo, sou eu quem faço o mudo. Quando algum querido, quando alguém quem te ama nasce com alguma deficiência, algum problema, irmãos, é desejo de Deus. É plano de Deus. Mas pastor, é injusto? Vocês acham injusto? Vamos pensar um pouquinho? Estamos no ano 2022, aqui em Cajati. Certo? Alguém teve problema de vir para cá? Tipo, pôde vir tranquilo, pôde acordar, tomar seu cafezinho? Qual o mérito que nós temos, qual o mérito que eu e você temos de ter nascido aqui em Cajati, ou aqui no Brasil, estarmos vivendo em Cajati agora? Qual o mérito que você está em casa tem de estar aí onde você está? Por que nós não nascemos lá na Ucrânia? A gente podia estar agora na Ucrânia. E aí? Deus é injusto, nós estamos aqui. Talvez você esteja passando por um problema terrível. E você esteja, Deus é injusto, estou com raiva de Deus, não sei o que, beleza. E se você tivesse nascido agora lá na Ucrânia, lá na Rússia? Vamos pensar, e se nós fôssemos judeus, que tivessem nascido lá em 1900, vivido lá na década de 40, na Segunda Guerra Mundial? Qual mérito nós temos? Pastor, o mundo é muito machista, eu sou mulher, eu estou lutando pelos meus direitos, onde já se viu? Tá bom, você tem todo o direito de lutar pelo que você quiser, dê murro em ponta de faca. Porque esse mundo... Qual o mérito que vocês mulheres têm de viver hoje? Vocês podiam ter nascido na Idade Média, onde mulheres eram queimadas por fazer chá. E vocês se acham injustiçadas.
Vocês entendem, irmãos? O que está decidido, está decidido. Nada foge do controle de Deus. Se nós hoje temos direito à salvação, foi porque quem veio ao mundo? Jesus. E Ele fez o que por nós? Morreu na cruz por nós. E é maravilhoso. Mas lembre-se, quando Jesus veio nascer, os magos vieram do Oriente. Vão na casa de Herodes e fugiram. E Herodes pesquisou quanto tempo. O que Herodes mandou fazer com os meninos de 2 anos para baixo? Matar. Pense você na tua casa, está lá com seu bebezinho todo feliz, todo alegre, você lá vivendo naquela região da Judéia, com seu bebezinho de 2 meses, 3 meses, 6 meses, entre os soldados romanos, cadê seu bebê? É menino, vem aqui, pá, mata ele. Mata seu filho, com menos de 2 anos. Aí passado o tempo, 30 anos depois, você ouve falar de um tal de Jesus, que está fazendo milagres, que foi batizado por João Batista, aí você pega e fala, foi por causa desse cara que meu filho foi morto. E aí? Porque é lindo a gente ver a salvação de Cristo, mas muitos pais perderam seus bebezinhos por causa do nascimento de Jesus. Isto era profético. Isso deveria acontecer. Isso estava decidido por Deus, é o que Paulo fala. Pode o barro dizer ao oleiro, eu não quero ser assim? Não. É muito bom quando a gente fala de soberania de Deus, quando as coisas dão certo para nós, irmãos. Agora, como José, tudo dando errado, e mesmo assim o cara entendendo que Deus está no controle de tudo. Mas olha como o texto vai continuando. Procure agora o faraó, o homem criterioso e sábio. Olha só, Deus está mandando o faraó. Procure um homem criterioso e sábio. E coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Irmãos, quem que está dando ordem para o faraó? José. Da onde José tinha acabado de sair? Da cadeia, da prisão, acusado do quê? De tentativa de estupro. E José era de que povo? Hebreu, um escravo hebreu, acusado de tentativa de estupro, está na presença do faraó, de Deus, Deus egípcio, falando para ele o que ele deve fazer. Eita, como que Deus faz as coisas. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, agora olha que interessante, irmãos, quem que o faraó havia chamado para decifrar o sonho dele? Todo quem? Os magos e os... Agora vamos lá, vamos supor, irmãos e irmãs, vocês são um dos sábios ou um dos magos, tá bom? Vocês fazem parte. Então nós somos parte, nós somos os sábios e os magos. E tem os conselheiros do faraó, tudo junto lá. Aí Deus manda vir o tal do José lá da cadeia. Fez a barbinha, está bem arrumadinho, está bonitinho, cheirosinho, passou um perfuminho. E ele começa a falar para o faraó, tem que fazer o seguinte, o senhor tem que escolher um homem sábio. O senhor tem que escolher um homem organizado, o senhor tem que escolher um homem que fará... Nós estamos lá na frente do faraó. Aí um começa olhando para o outro. Os sábios somos nós. Os magos estão aqui. Os conselheiros do faraó estão aqui. É óbvio que o faraó vai escolher um de nós. Olha o que o faraó fala. Será que vamos achar alguém como este homem? Nossa. Em quem está o Espírito Divino? O faraó não botou fé nos próprios homens dele. Agora Deus está tratando o coração de todos aqueles magos, sábios, conselheiros, porque o faraó fala, olha, José, você está falando, mas eu acho que aqui não tem alguém assim. Temos que chamar alguém de fora. Temos que procurar alguém fora do reino.
Temos que procurar alguém que não é egípcio. Inclusive o faraó não se achou capaz. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Ai, ai, ai. Irmão, se os irmãos de José já ficaram com ódio e com o coração peludo com ele, por causa daquele sonho, você imagina a quantidade de inimigo que José conseguiu naquela hora. Porque o faraó está colocando José num patamar acima dos sábios, acima dos magos e acima dos conselheiros. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, inclusive esses que estão aqui na sala, inclusive esses sábios, inclusive esses magos, inclusive meus conselheiros. Todos eles obedecerão a você, José. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ou seja, o faraó falou: calma aí, José, vamos devagar, porque aqui o trono sou eu. Abaixo de mim, inclusive, irmãos, José estava acima de quem no reino? Na história dele, quem ele foi acusado de tentativa de estupro? Da esposa de Potifar. Agora José está acima de Potifar. Agora José está acima da esposa de Potifar. Pensa vocês na cabeça daquela mulher agora, irmãos. Porque por causa da falsa acusação dela, José ficou preso anos na cadeia. O que deve ter passado na cabeça daquela mulher? Agora que José vai governar tudo, eu estou na roça. Mas José fez isso? José buscou vingança? Não. José também, irmão, se tornou governador e acima de um cara muito especial na vida dele. O capitão da guarda. Lembra que ele foi preso? E o cara, em vez de maltratar José, o cara, em vez de humilhar José, o que o cara fez com José? Confiou em José. Tratou bem José. Agora imagina você sendo o capitão da guarda. Você tinha um preso. Aí esse preso agora é governador do Egito. Você fala: rapaz, que legal. Cuidado em quem você pisa. Cuidado com quem você humilha. Cuidado. Trate bem a todos. Trate bem a todos. Porque o mundo gira. As coisas mudam. E talvez aquele preso possa se tornar governador. E talvez você que se acha bambambam, a esposa de Potifar, pode um dia estar abaixo daquela que você pisou e humilha hoje. Cuidado. Cuidado. E o faraó prosseguiu. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José e mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro. Já virou um funkeirão, né? Daquele já uma corrente de ouro, já todo estilosão lá, anelzão no dedo. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Irmãos, como que José chegou no Egito? De que forma? Como escravo. Numa carruagem de escravos. Numa carroça de escravos. Agora ele está numa carruagem real. Deus levou José para o Egito da maneira mais humilhante que um ser humano pode chegar numa cidade. Como escravo. Imagina, aquele menino de 17 anos entrando, olhando, todo mundo, daqui é tudo escravo, nem gente é, tudo bicho. Alguns anos depois, José já não está numa carruagem de escravos. Agora Deus o honra. E agora ele está na segunda carruagem real. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. José, eu dou você poder sobre tudo.
Irmão, se José quisesse acabar com a raça da mulher de Potifar, com a raça de Potifar, ele o teria feito. Mas José também, creio eu, possa ter tratado muito bem o guarda lá da cadeia, que o tratou bem. Ele tinha poder agora. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Esse Zafenate Paneia parece que significa mais Deus salva, ele vive. Mas entenda, irmãos, não é o Deus hebreu. Tá? Não é o Deus hebreu. É o Deus egípcio. E olha com quem que José casa? Com a filha de Potífera, que era sacerdote de On, era uma cidade. On era uma cidade egípcia onde tinha um templo. E esse sacerdote era o sacerdote dos deuses egípcios. E agora José tem um nome, este nome é um nome egípcio, em adoração aos deuses egípcios. Mudaram o nome de José, mas não mudaram a essência dele. Porque ele continuava sendo servo do Deus hebreu. Olha, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Agora José foi ver os reinos. Quantos anos ele se tornou governador? 30. Com quantos anos aproximadamente ele foi vendido? Quantos anos se passaram? 13 anos. Em 13 anos ele foi vendido como escravo, tentado ser assassinado pelos irmãos, foi acusado de estupro, foi esquecido lá. 13 anos, irmãos. E a gente às vezes quer orar hoje e Deus está demorando. Deus não muda a história da minha vida, pastor. O que aconteceu? Eu estou passando dificuldade, já 2 meses, não aguento mais. Irmãos, foram 13 anos de sofrimento. E não é sofrimento de ficar tristinho, não, é barra pesada. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José percorreu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Olha que interessante, agora José, irmãos, ele não é mais escravo, ele é governador. Ele tá com dinheiro no bolso? Tá, né? Tá bem. Venceu na vida. Uhul, José agora está bombando. Teve 2 filhos. Olha o nome. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e do quê? E toda a casa do meu pai. Manassés significa esquecendo do passado. José está falando basicamente isso. Agora que eu estou bem, agora que Deus me fez prosperar, agora que eu cheguei num lugar onde eu nunca imaginava, Deus me fez esquecer tudo que fizeram comigo lá atrás. Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. José havia se esquecido da casa do pai, do seu pai e dos seus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando José é vendido, ele não sabe que o seu pai não sabia. José não sabe. Na cabeça de José, o seu pai estava a par de tudo. Porque lembra do segundo sonho que ele teve com seu pai? O que o pai dele fez com ele? Chamou atenção. Chamou atenção. E José não teve despedida. Na cabeça de José, tanto irmãos quanto o pai estavam macumunados com aquela ideia de vendê-lo ou de matá-lo. E vamos entender um pouquinho mais isso daqui. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. Então o nome dos 2 filhos de José queria trazer para ele sentimento bom. Primeiro, que eu esqueci do meu passado.
Quem isso? Seus pais? Já era. Passou. E o segundo filho? Eu sou próspero aqui, graças a Deus. Sofri tanto no Egito e Deus me fez prosperar. José está se enganando. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito. Ou seja, com quantos anos ele se tornou governador, irmãos? 30. Passaram 7 anos. Quantos anos ele está aqui? Isso está um bom de matemática. 37 anos, segura aí. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. O faraó era ligeiro, né? Delegando, não quero... Faraó, José, é ele que... Faraó, estou precisando disso. José. E José, o nome de José se tornou conhecido. Mas é óbvio que José não se referia... Faraó não se referia como José. Faraó dizia o seguinte: vá procurar Zafenate-Paneia. Faraó, estou com fome. É com Zafenate-Paneia. Vai procurar ele. E assim foi. E o nome ficou conhecido. Terceira parte. Passaram o tempo. Veio os anos de fome. Vieram os homens de fome. E a região dos seus pais faltou comida. Agora é vitória com sabor de mel. Agora José vai vingar. A doce sabor da vingança. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Agora José, o pai de José, Jacó, falou: meus filhos, vamos lá para o Egito pegar comida. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. José conhecia Benjamim? Não. Porque quando José é vendido como escravo, ele era o filho caçula. Benjamim nasceu depois que ele foi vendido, ele não conhecia. E por que Jacó não deixa Benjamim ir? Porque Jacó tinha em José o filho preferido. Agora nasceu Benjamim. Jacó projeta em Benjamim aquilo que José, na cabeça dele, José morreu. Porque lembra que os irmãos falaram que um animal matou José? Então, na cabeça de Jacó, José havia morrido. Mas Deus deu Benjamim, aí Jacó, não. Como quem diz, vocês 10 podem morrer. A história se repete, gente. Lembra de Jacó com Esaú, que ele vai pedir perdão para o irmão? Mesma coisinha. Vão vocês podem morrer, agora Benjamim não. Benjamim fica aqui comigo. E os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Olha, irmãos, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Foram 7 anos de fartura, então 30 mais 7, 37. Aqui, irmãos, já passaram alguns anos. Aqui José já está com mais ou menos uns 40, mais ou menos 40 anos. Entre aquele período das 7 anos de fome. José foi vendido quantos anos? 17. Vamos arredondar para 40 anos? Quantos anos? 23 anos. José agora é um cidadão egípcio. José agora é auxiliar do faraó. Não sei se vocês já viram alguma imagem
os caras usavam umas roupas diferentes, usavam umas maquiagens, ele já falava o idioma egípcio, ele está todo maquiado, ele estava irreconhecido. Mas os irmãos só estavam mais velhos. Por isso que os irmãos não reconheceram José. José era apenas um adolescente, um jovem. E ele estava agora todo maquiado, roupa diferente, falando, mas ele conheceu. Como diz o ditado, quem apanha, não esquece. Não esquece. E você acha que os irmãos iam imaginar que José seria aquele cara? Nunca, nunca. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram. Olha, irmãos, quando José olha para os irmãos, a mente dele foi lá para 17 anos. Ele achou que havia superado o passado. Lembra o nome do filho, Manassés? Ele achou que havia superado tudo que tinha acontecido com ele. Mas foi apenas o passado vir à presença de José que tudo vem à mente de novo. Assim acontece com a gente. Às vezes a gente acha que superamos coisas do passado. Mas na primeira oportunidade que aquilo se vê na nossa frente, o nosso emocional se abala, tudo se acaba. É o que aconteceu com José. Lembrou-se dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhe disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. José vai judiar agora dos irmãos. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Imagine você vendo o pessoal que te vendeu como escravo falar que são pessoas honestas. Ah, vocês são tudo menos gente honesta. Mas José insistiu: não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Aí José tem duas informações que ele não sabia. Primeiro, ele não sabia que tinha irmão caçula. Segundo, ele não sabia que eles imaginavam que ele havia morrido. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó. É como se falasse: juro por Deus. Entende? Jurar pela vida do faraó é Deus. Juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Eita, nós. Eu quero o seu irmão caçula aqui. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. José deixou todo mundo preso 3 dias. Imagina o que está passando na cabeça dos irmãos de José. Vão matar a gente, vão arrebentar com a gente. Os irmãos são todos livres, voltam para a casa do pai. E contam para o pai: é o seguinte, a gente está com comida, mas a gente vai precisar, se a gente quiser mais comida agora, a gente tem que levar. Não. Um dos irmãos ficou preso lá. E Jacó falou: não, o meu caçula não vai. O meu caçula não vai, Benjamim vai ficar. Já perdi José, Benjamim não vai. E aí os irmãos falam: meu pai, a gente precisa ir, que a gente precisa comprar mais comida, e a gente precisa ir para que o nosso outro irmão venha. Gênesis 43, 26. Eles chegam, levam os irmãos, José solta. Quando José chegou, porque José mandou dar um jantar para todos os irmãos. Ah, irmãos, José tomou uma vingança muito, como dizia seu Madruga, a vingança é plena, mata a alma e envenena. É isso, né? O famoso poeta seu Madruga. Agora, José está tramando contra os irmãos. Ele manda dar um jantar depois que os irmãos voltam. Quando José chegou lá na sala de jantar, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então ele lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem.
e se curvaram para prestar-lhe honra. Ah, irmãos, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. José está vendo o irmão caçula que ele não conhecia. E agora José abençoa aquela criança. Que não aconteça com você o mesmo que aconteceu comigo. Que Deus te abençoe. E profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Por quê? Porque ele não havia esquecido da casa do seu pai. Ele não havia esquecido do que aconteceu no passado. E depois de lavar o rosto, saiu controlando-se e disse: sirvam a comida. Irmãos, passaram mais ou menos 20 e poucos anos. Tá? Mais de 20 anos com certeza. Serviram a ele, em separado dos seus irmãos, e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Ou seja, meus irmãos, José, os egípcios comeram à parte e os seus irmãos separados. José já era considerado um egípcio, ele era governador, e os irmãos dele comeram separados. É uma situação constrangedora. Você vai comer e tem uma mesinha separada para você, tem uma mesinha para os caras ricos, para os caras... Mas é isso que está acontecendo. José está tratando o coração dos irmãos. Eu estou acima de vocês. Comam aí, porque eu sou egípcio. Eu e os egípcios comemos aqui nessa mesa, vocês não são. Comam aí à parte. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade. Olha que interessante. Do mais velho ao mais moço. E olhavam perplexos uns para os outros. Por que eles olhavam perplexos? Porque eles estavam em ordem de idade. Estranho. Ó, tá o mais velho, são 11 irmãos, são 10, perdão. E o caçulinha, 11. Como que ele sabe? É esquisito. Estava muito estranha aquela janta, gente. 20 e poucos anos depois, José sabia ainda da ordem dos irmãos, quem é mais velho, quem é o segundo, quem é o terceiro. A gente tem 4, 5 irmãos e já não sabe quem é mais velho e quem que não é. Ele estava na cabeça. Esse é o mais velho, esse vem depois, esse vem depois. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Irmãos, a comida que eles estavam comendo era a comida de José. Eles não sentavam juntos, mas José deu a honra de comer da comida deles. E o caçulinha era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Estavam com medo, agora estão comendo comida boa. Ah, estão tudo felizes. E última parte, irmãos, o choro e o perdão. Gênesis 45, de 1 a 9. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Quem que saiu? Todos os egípcios, todos os escravos, todos os servos, e ficou apenas José e seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Meus irmãos, agora José chora pela segunda vez, mas tão alto, tão alto, tão alto, na presença dos irmãos dele, que dá para ouvir de longe. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe: meus irmãos. O que passou na cabeça dos irmãos naquela hora? Estamos na roça. É o sonho de José se revelando. E agora, meus irmãos, ele deu a última comida antes de a gente ser morto.
vai matar a gente. Olha o que José disse. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram e disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha que coisa linda, irmãos. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não fiquem, calma, não se preocupem. Não se preocupem porque vocês me venderam para cá. Porque se vocês não tivessem me vendido, eu não estaria aqui hoje para salvar vocês. Se vocês não me tivessem vendido como escravo, eu hoje não poderia estar aqui para salvar vidas. Já houve 2 anos de fome na terra. 39 anos José tinha. 39 anos. E nos próximos 5 anos, não haverá cultivo, nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Meus irmãos, José naquela hora entendeu que se os irmãos sentiram ódio dele, era dentro da vontade de Deus. Se os irmãos venderam ele como escravo, era dentro da vontade de Deus. Se ele foi acusado de tentativa de estupro pela esposa de Faraó, de Potifar, era dentro da vontade de Deus. Se ele foi como escravo, como preso, era dentro da vontade de Deus. Se ele foi esquecido mais 2 anos lá na cadeia, era dentro da vontade de Deus, porque só 2 anos depois que Deus deu o sonho a Faraó, se José tivesse sido liberto antes, não teria o sonho para revelar, não chegaria até onde ele chegou. Então José está dizendo, meus irmãos, tudo o que aconteceu de ruim para mim, foi porque era da vontade de Deus. Meus irmãos, que isso fique claro para nós. Porque a gente imagina que só o que acontece de bom é vontade de Deus. Não é. Tudo está dentro da vontade poderosa de Deus. Mas sabe o que aconteceu no coração de José aqui? Faltou ele dar o último passo que faltava. Faltou ele passar a última fase. Aí sim seria Manassés. Aí sim ele ia esquecer de tudo o que aconteceu e ia perdoar sua família. Porque faltava ele perdoar. Mas pastor, por que o senhor acha que ele não havia perdoado o pai? Por que você acha que ele achava que o pai estava sabendo de tudo? José havia se tornado o quê do Egito, meus irmãos? Faraó. Ele tinha poder e domínio sobre toda aquela região. Você acha que se José, de fato, sentisse saudade do pai, você acha que se José, de fato, soubesse que o pai não estava na trama de vender ele como escravo, ele não teria pego uma carroça, uma charrete e falar, vou para a casa de papai? Você acha que ele não sabia onde os familiares dele viviam? Você acha que ele, como governador, não tinha condições de saber onde a família dele morava e ir lá conversar com o pai? Claro que tinha. É óbvio que tinha. Mas ele não fez. Ele não queria ver o pai. Ele não queria perdoar o pai e os irmãos. José, olha quanto tempo José deixou de abraçar seu pai. Olha quanto tempo José deixou de beijar seu pai, dizer que o ama, por pensar algo que não havia acontecido. Ele achava que o pai sabia de tudo. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? É a mesma coisa que aconteceu lá entre Jacó e Esaú. Jacó fugindo do irmão, achando que o irmão quer matar, e o irmão já tinha perdoado ele há muito tempo. A mesma história se repete, gente. Só que agora José, em vez de aproveitar a oportunidade, agora eu sou governador, agora eu tenho condições, preparo uma charrete, vou lá na casa do meu pai, vou dar um abraço. Mas seus irmãos, não, meus irmãos não querem nem ver a raça daqueles caras lá. Mas meu pai eu quero lá dar um bar, eu quero ver minha mãe, quero ver meus irmãos, não sei, quero ver meus amigos. Não. Ele tinha a oportunidade, se ele quisesse.
Ele tinha. Mas ele não fez. Agora, com 39 anos, cai a ficha. Agora que ele vê seus irmãos, agora ele entende que tudo aquilo era plano de Deus. E por que levou todo esse tempo? Lembra, Deus é um Deus econômico. Deus usa as mesmas situações para tratar um monte de gente. Tem um versículo bíblico que é fantástico. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil. É fácil. Se eu choro com alguém que perdeu um ente querido, é porque eu não perdi, mas eu estou me compadecendo. Se eu choro por alguém que perdeu um emprego, eu estou empregado, eu tenho meu sustento, mas vou me compadecer agora. Eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de emprego, eu faço um concurso, e a outra pessoa passa e eu não passo, e eu me alegrar com essa pessoa? Difícil, hein? Pastor, meu sonho é ter um filho, meu sonho é casar, e você vê todo mundo tendo filho, todo mundo casando e você não, e você se alegrar com essas pessoas. José tinha que tratar uma coisa na vida dele. Ele era um jovem, como que o pai criava ele? Mimado. Mimado. Imagina José mimado, chegando a governador. Que desgraça que ia acontecer. Imagine uma criança, um jovenzinho, todo mimadinho pelo papai, comendo danoninho. Não pode pegar, não pode pegar aquilo todo. Aí chega governador. Dê poder a uma pessoa mimada, gente. O que acontece? Ela vira tirana. Porque ela sabe. Imagine se José chega ao governo do Egito, imaginando que todos estão suscetíveis ao que ele mandar. Porque eu fui criado em casa assim, a roupa mais bonita era minha, tudo era eu. Não. Deus tinha que tratar isso no coração de José também. Deus tinha que tratar a humildade no coração de José. Porque antes de José ter poder, José tinha que aprender a lidar com esse poder. Ele não podia sair dali e chegar a governador, irmão, dá um processo. Então talvez eu e você passamos momentos na nossa vida, situações na nossa vida, que a gente reclama, mas é Deus tratando coisa em nós. É a arrogância, é a avareza, é o orgulho, é a vaidade. E enquanto a nossa ficha não cair, o deserto vai estar na nossa vida, meus irmãos. É Deus tratando. E agora José entende que tudo era propósito de Deus. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Que coisa linda. Agora José manda buscar o pai e fala, vem depressa, vamos aproveitar o tempo perdido. Vamos esquecer o passado. Que agora eu entendo, meu pai, que tudo isso aconteceu pelo propósito de Deus. Irmãos, umas liçõezinhas para terminarmos. Primeiro, passado é lugar de referência e não de permanência. O que aconteceu no nosso passado deve servir de lição, mas não para parar lá. Ah, pastor, no dia 6 de março de 1973, às 4 da tarde, fulano de tal fez isso. Ah, você está preso lá, o mundo já nem datilografia tem mais e você está lá ainda. Porque José, lembra quando ele tem o nome de Manassés para o seu filho? Esqueci do passado, não superou não, gente. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos magoados, nós estamos machucados, nós estamos feridos por aconteceu lá atrás. E estamos presos. O mundo está acontecendo, meus irmãos. O mundo está acontecendo. As pessoas estão aí. E nós achamos que superamos, mas de fato não. Portanto,
Se há algo no teu coração que te prende ao passado, em nome de Jesus, que isso sirva de referência, de aprendizado, mas não permaneça lá. Saia desse lugar. Outra lição: não espere que o outro dê o primeiro passo em busca de reconciliação. Dê você o primeiro passo. José achava que o teu pai sabia das coisas, não sabe. Tadinho do Jacó. Não... Irmãos, ajuda aí, 17 anos para 29, 22? Isso? 22 anos. Jacó chorando a morte do filho. 22 anos, Jacó devia ter aquela túnica toda cheia de sangue que os filhos trouxeram, ó, o animal que matou. Talvez Jacó estava chorando, olhava para o filho. 22 anos que o pai de José chorava e José está lá no governo. Já havia se tornado governador. Já estava há 7 a 9 anos como governador, já poderia ter amenizado a dor do pai. Poderia ter ido em busca do pai, ter ido abraçado, ter ido se acertado, mas não. Não. Irmãos, muita gente está ainda esperando outro passo. A gente não sabe o que aconteceu. Às vezes nós temos histórias em nossas vidas que a gente não conhece o contexto. Então, se em nome de Jesus você tem algo lá do passado, que você acha que... Às vezes amizades se distanciaram por bobeira. Famílias estão rachadas por besteira, por diz que me diz que. Não espere o outro dar o primeiro passo. Vá. Peça perdão. Restaure. E por último, independente do que aconteça, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Meus irmãos, José entendeu que tudo aquilo que havia acontecido estava dentro da vontade de Deus. Tudo que acontece na minha e na tua vida é da vontade de Deus. Mas pastor, e o diabo? O diabo só pode fazer o que Deus permite que ele faça. Só. Dizem que o diabo é como o cachorro numa corrente e quem segura essa corrente é Deus. Ele vai até onde Deus permite. E é assim. Mas foi o diabo, pastor? Foi o diabo? Não foi. Então se foi porque Deus permitiu. O diabo não faz nada sem a vontade de Deus. Mas pastor, o mundo jaz do maligno. Quem que permitiu que o mundo jaz do maligno? Deus. Deus. Eu sei que às vezes a gente vive situação na nossa vida que parece que não há lógica. Mas pode falar uma coisa? Não tem lógica mesmo humana. Talvez os caminhos que a nossa vida nunca vai ter lógica. Mas em nome de Jesus que a gente possa ter certeza de uma coisa: não busquemos lógica nas coisas que acontecem na nossa vida. Mas que independente da situação, nós possamos dar graças e glórias a Deus em toda e em qualquer situação. Não apenas quando as coisas estão bem, mas mesmo quando tudo aparentemente fugiu do controle de Deus, porque nada foge do controle do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem, vamos terminar essa série de estudo, e aí no primeiro mês começaremos nossas salas de EBD. Parabéns! Temos lido aí mais de 100 versículos nesses domingos da EBD. Domingo que vem vamos terminar essa corrida com uma outra família. E uma outra família com uma história muito cabeluda, muito estranha, mas que serve de lição para nós. Não há família perfeita, mas que possamos aprender com o erro dessas personagens da Bíblia e mudarem o que há de errado em nossas famílias para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?